Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses agora. Nós vamos ler no capítulo 2, 4 versos. Eu quero nesta noite falar com vocês sobre unidade na igreja de Cristo. Nós estamos aqui comemorando 16 anos e uma das razões para nós permanecermos, para nós termos chegado a esta marca, a ICT não tem pretensões de ser a maior igreja da cidade de Cosmópolis, mas nós temos pretensões ou a pretensão de ser uma igreja que sirva a Cristo fielmente, uma igreja que obedeça aos mandamentos e à palavra do Senhor fielmente. E quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de família, e quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de comunidade, estamos falando de família, a unidade é uma questão muito importante. Eu diria que a unidade, ela é um fundamento importantíssimo, indispensável na vida de uma igreja. Então, não é por acaso que a Bíblia, os ensinos bíblicos, eles vão sempre passar, eles vão sempre ser recorrentes nesta questão da união. Por isso que eu li o Salmo 133, agora nós vamos citar especialmente alguns escritos do apóstolo Paulo. Paulo é uma referência de pastor de igreja, porque ele fundou muitas igrejas, pastoreou muitas igrejas, apacentou muitas igrejas, ele formou muitas lideranças. Então Paulo tem uma larga experiência sobre como fundar, como edificar uma igreja, como começar uma obra, uma igreja, e certamente os seus conselhos são indispensáveis para nós também. Mesmo que Paulo, obviamente nas suas cartas não falasse só disso, aqui na carta aos Filipenses mesmo, Paulo diz assim, olha, não se incomode de eu estar falando para vocês de novo, de coisas recorrentes, porque são importantes, e eu vou repetir sempre, para que vocês nunca se esqueçam. E a unidade é uma delas, e nós vamos ver em algumas cartas que Paulo escreveu. E agora então Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, nós vamos usar como um dos textos nessa noite. Nós vamos passar por alguns, mas vamos começar por esse, onde diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, como eu disse, é um tema recorrente, a palavra de Deus, não apenas Paulo, mas outros apóstolos escreveram. Pedro vai falar sobre isso, sobre a unidade, sobre a união da igreja, e obviamente, o próprio Jesus, ele ensinou sobre unidade. Mais do que isso, Jesus orou por unidade. Lá em São João capítulo 17, Jesus orou ao Pai dizendo assim: Pai Santo, guarda-os para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, Jesus tinha uma unidade. Nós falamos um pouco disso hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. A gente passou pelo capítulo 14, do Evangelho de João, aonde Jesus, através do Espírito Santo, através de enviar o Espírito Santo, ensinou a igreja como é que deveria ser a sua caminhada. E aqui o próprio Jesus, na oração sacerdotal, ele nos apresenta ao Pai. Eu digo nos apresenta porque ele já orava por nós. Naquela oração ele orou por nós, e por aqueles que haveriam de se converter, por aqueles que haveriam de conhecer o Evangelho. E também no outro texto em Mateus, Jesus, ele diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus está falando aqui dos fariseus que criaram muitas tradições. Na época de Jesus, muitos rabinos judeus, eles acrescentaram à lei de Moisés muitas, na verdade assim, um conjunto enorme de tradições, de regras, de coisas que chegavam a beirar o absurdo. Por exemplo, não se podia curar no sábado, porque entendiam que curar era um trabalho. Então não se podia curar, era proibido curar no sábado. Então nesse contexto que Jesus disse, porque eles valorizavam mais essas tradições acrescentadas do que a própria palavra dos profetas.
Então Jesus, nesse contexto, diz que uma casa dividida não subsiste. Então, diante de tudo isso, nós entendemos que os ensinos da palavra de Deus nos mostra o quão importante é nós vivermos unidos. Como o salmista Davi, no Salmo 133 que nós lemos, diz que depende da nossa união a bênção de Deus. É na nossa união que a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Agora vamos ler mais 2 ou 3 textos de Paulo, e depois nós vamos ver em quantos nós conseguimos meditar nessa noite. Romanos capítulo 12, dos versos 3 ao verso 5. Paulo agora está escrevendo à igreja de Roma, ou seja, a um outro grupo de irmãos. O primeiro texto que nós lemos foi uma carta endereçada aos irmãos na cidade de Filipos. Agora ele escreve uma carta aos irmãos em Roma. Capítulo 12, a partir do verso 3 até o 5, ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então não há uma ilustração mais própria, mais apropriada para se falar da igreja, para se falar de união, de unidade, do que um corpo. Porque um corpo, ele é uma união de membros, cada membro cumprindo a sua função, e todos eles precisam estar lá, todos eles têm a sua utilidade, têm a sua função, e todos eles são indispensáveis. Você imaginou alguma vez na sua vida, falar assim: bom, eu tenho 2 mãos, tenho 2 braços, tenho 2 olhos, 2 ouvidos, tudo que nós temos duplo no corpo, será que a gente poderia descartar um? Ah, não, tenho 2 braços, se eu perder um, beleza, vou ter outro ainda. Ah, eu tenho 2 olhos, se eu perder um, ainda vou ficar com um. Ah, eu tenho 2 ouvidos, se eu perder um, ainda vou ter outro. Jamais, porque nós sabemos o valor, a importância que tem. Eu tenho um rim só. No ano de 2000, eu precisei fazer uma nefrectomia. E quando o médico falou, 2002, não tem problema. Quando o médico me disse que eu tiraria aquele rim, que não tinha como fazer, ia precisar fazer uma cirurgia e remover, eu fiquei muito preocupado. E ele me disse na época, ele falou assim: não precisa se preocupar, porque uma pessoa vive muito bem com um rim só. Porém, você vai ter que beber o dobro de água. Então, aparentemente, eu realmente nunca tive problema. Mas, você imagine se eu tiver um cálculo renal hoje, né? Eu tenho 50% de chance a menos de ter um cálculo, mas se eu tiver, provavelmente o problema vai ser muito maior, muito mais complicado. Então Paulo dá essa demonstração da importância de um corpo, porque num corpo não tem ninguém menos importante, na igreja não tem ninguém mais e ninguém menos importante. A Neuza falou aqui hoje pela manhã, que diante de Deus todos nós somos iguais. Jesus morreu por todos, o sangue que foi derramado na cruz, foi derramado pelos ricos, pelos pobres, pelos sábios, pelos ignorantes, por todos, pelos velhos, pelos novos, todos estamos debaixo do sangue e da misericórdia de Jesus. Então se Jesus nos vê, todos nós como iguais e merecedores da sua misericórdia, e por isso ele morreu por todos, como é que nós vamos criar divisões, separações ou classificações entre nós? De maneira nenhuma. Um outro texto ainda, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Agora Paulo está escrevendo a uma outra igreja, é a sua primeira carta escrita então, à igreja de Corinto. E ele escreve então no primeiro capítulo, a partir do verso 10 até o verso 13, ele vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 10 ao 13. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou sou de Pedro, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que foi Paulo crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então aqui, Paulo então escreve agora aos Coríntios, logo no começo da carta, fazendo uma advertência, porque Paulo,
nós vamos depois falar um pouquinho mais, se houver tempo, mas Paulo havia fundado essa igreja 3 anos e meio antes. E eu imagino que quando Paulo ouve então agora que havia algumas divisões, algumas dissensões, algumas discussões naquela igreja, aquilo preocupou o apóstolo, aquilo trouxe tristeza ao seu coração. Então ele tratou rapidamente de escrever àqueles irmãos, dizendo que eles precisavam viver de uma forma, pensar da mesma forma, que o amor permeasse as suas relações, que eles não ficassem divididos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o que poderia ser essas divisões, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, que havia entre eles. Mais um texto, Efésios, Paulo escrevendo então à igreja em Éfeso, no capítulo 4, começando no verso 1. Ele diz assim: por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age, por meio de todos e está em todos. Veja que em todas essas cartas, em todas essas igrejas, Paulo passa pela questão da unidade. Ele passa aqui, ele fala, fazendo tudo para preservar a unidade. Essa é uma necessidade. E por fim, Gálatas capítulo 3, dos versos 26 aos versos 28. Paulo também, a carta aos Gálatas é uma carta, digo um pouco mais acalorada, né? Porque Paulo está escrevendo para advertir sobre os sérios riscos que aquela igreja estava enfrentando, porque havia alguns falsos mestres, alguns judaizantes, alguns religiosos que estavam tentando introduzir na igreja falsos ensinos, que estavam tentando anular o ensino que o apóstolo Paulo havia deixado àqueles irmãos. Então ele escreve no capítulo 3, a partir do verso 26 assim: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Então veja que todas essas cartas, todas essas mensagens, essas advertências do apóstolo Paulo às igrejas por onde ele passou, ele sempre se preocupou com a unidade. Agora a pergunta é, por que será que o apóstolo Paulo se preocupava com isso? Se o apóstolo Paulo se preocupava, e se essa era uma questão que ele tratava com cuidado naquela época, será que nós deveríamos ficar distraídos sobre isso? Será que nós deveríamos achar, como a Neuza falou hoje de manhã, né, a igreja, aquelas igrejas eram igrejas iniciantes, era o começo do evangelho, era tudo muito novo, era um aprendizado. Agora, depois de tantos anos, a igreja deve estar madura, a igreja deve estar sabendo muitas coisas. Muito pelo contrário, se isto era uma verdade, e basta nós olharmos para a palavra de Deus e crermos, tudo que o apóstolo Paulo escreveu a estas igrejas, é tão verdade para nós hoje, como foi para eles naqueles tempos. Se você pegar cada um desses textos, e estudar o seu contexto, você vai descobrir, que tudo que o apóstolo Paulo falava, as ameaças, os perigos, os riscos, que existiam para a igreja de Cristo naquela época, continuam sendo reais e presentes na nossa época também. Aqui então, voltando para o primeiro texto que nós lemos, que foi aos Filipenses capítulo 2, Paulo começa falando de ameaças exteriores. Ele começa a carta falando da perseguição que ele sofreu, que acabou culminando na sua prisão. Ele fala das dificuldades que ele enfrentava, da oposição que ele enfrentava. Tudo isso eram problemas externos, eram ameaças externas, ameaças de fora. Mas agora então ele começa a se referir sobre aquilo que era uma ameaça interna, sobre algumas coisas que eram perigos dentro da igreja. Já aqui então no segundo capítulo a gente vai começar a ver isso. E os conselhos de Paulo então para aqueles irmãos, repito, que são válidos para nós hoje, é mais ou menos o seguinte: é verdade que todo pastor, se você ler lá o capítulo
versículo 15 deste capítulo 2 que nós lemos só o início, Paulo vai dizer assim, que ele orava, que ele desejava, que ele esperava que todos aqueles irmãos se tornassem puros, se tornassem exemplos, se tornassem irrepreensíveis, que eles se tornassem filhos de Deus inculpáveis, que eles pudessem brilhar no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrompida, no meio de um povo depravado, e que eles pudessem ali ser vistos como se fossem estrelas brilhando no universo. Este é o ideal de um pastor. É isso que um pastor espera de um rebanho. Eu disse para vocês, desde 2009, como pastor desta igreja, o meu desejo é que cada um cresça individualmente, que cada um amadureça na sua caminhada, que cada um entenda o seu chamado, entenda o seu lugar dentro do reino de Deus e possa contribuir, e possa desafiar-se, porque existem algumas coisas que a gente precisa deixar de lado, existem algumas coisas que nós precisamos renunciar para ouvir a voz de Deus e para obedecer ao chamado de Cristo. Então, Paulo esperava isso, e é uma alegria para nós pastores, perceber no meio do corpo de Cristo, no meio do rebanho que nós pastoreamos, esta comunhão, esta ideia de unidade, esta ideia de compromisso, de pertencimento, de amor uns pelos outros, de companheirismo. Isso é essencial. É muito triste, e às vezes a gente conversa com pessoas que eles se referem mais ou menos assim: eu estive em determinada igreja, eu conheci um rapaz, eu trabalhei com ele, e numa ocasião nós fomos para São José para fazer uma integração, precisamos ficar lá no hotel, e quando nós, à noite, eu falei: Tiago, vamos na sua igreja, eu gostaria de conhecer a sua igreja. Uma mega igreja, lá na cidade de São José do Rio Preto, e nós fomos para um culto, São José dos Campos, desculpe. E nós fomos para o culto, uma terça-feira muito frio, o culto acabou 10 horas da noite, foi uma bênção e tal. E aí, depois voltando para o hotel, conversando com ele falou: na verdade, cara, a gente vem aqui, mas a gente não conhece ninguém. A gente chega, assiste o culto e vai embora, a gente não se envolve, a gente não sabe, nunca ninguém perguntou da gente. Eu falei: mas como é que pode uma pessoa, a igreja é lugar de pertencimento, a igreja é lugar de comunhão, a igreja é lugar de você ter amigos, irmãos, orar juntos, conversar, confessar pecados. Então existe hoje ambientes, e eu diria até que algumas pessoas preferem esses ambientes, estar em lugares onde eles permaneçam ocultos, onde ele entra e sai sem que ninguém converse com ele, sem ninguém pergunte da vida dele. Isso é muito triste, porque este não é o modelo da igreja de Cristo. Quando Cristo fundou a igreja, quando Cristo orientou a igreja, é para que fosse uma família, uma grande família. Então, aos pastores e a mim, alegra o coração ver esse fruto, ver esta coisa da comunhão, da unidade crescendo, sendo valorizada no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. É muito triste quando você tem que administrar conflitos, interesses, brigas, separações. É muito triste, é o que Paulo enfrentou lá em Corinto. Então, isso não é o que Jesus preparou para a igreja. Agora, a unidade na igreja não é promovida por mim. Por mais que eu ame a unidade, por mais que eu preze, por mais que eu deseje a unidade na igreja, eu não consigo produzir unidade na igreja. Os ministérios não conseguem produzir unidade. Aliás, quando isso acontece, que alguém se casa com o ministério, eu olho para cá, dá a impressão que é o ministério do louvor, mas você pega o ministério do louvor, o ministério do ensino, de intercessão, de evangelismo. Se nós abraçarmos o nosso ministério e acharmos que a nossa vida espiritual se encerra ali, nós não vamos ter unidade. E é por isso que em muitos lugares existe concorrência. Existe 2, 3 conjuntos, 2, 3 grupos de louvor que não conversam entre si, porque é concorrência. Existem igrejas, nós não gostamos dessa terminologia, departamentos, nós chamamos de ministério, mas existem igrejas cujos departamentos são concorrentes entre si. Se a mocidade vai fazer uma festa, os adolescentes vão fazer uma maior, as irmãs vão fazer outra, existe uma concorrência. Você não encontra isso
Na Bíblia você não encontra isso, muito pelo contrário. Quando isso acontecia, você encontra repreensão por parte dos apóstolos, por parte de Jesus, por parte de Paulo, naquilo que nós estamos vendo. Então, nem pastor, nem liderança, nem ministérios e nem todos esses juntos são capazes de produzir unidade na igreja. Bom, pastor, então, o que é que produz esta unidade? O que é que produz este efeito tão importante, tão indispensável na igreja? Nós estudamos sobre ele hoje aqui na escola dominical. Só o Espírito Santo e a palavra podem produzir este efeito de unidade nas nossas vidas. Porque a unidade não é do homem. Nós gostamos que as nossas preferências sejam atendidas, em todos os aspectos. Se você falar, por exemplo, na música, tem gostos diferentes. Se você falar, por exemplo, da temperatura do culto, hoje não dá para reclamar porque está no máximo aqui. Se alguém quiser esfriar mais, não tem jeito. Alguns gostam mais calor, outros gostam menos calor, alguns gostam mais luz, outros menos luz, mas no corpo de Cristo, esse tipo de desejo, de preferência, é secundário, quando o Espírito Santo permeia as nossas mentes, os nossos corações, para aquilo que verdadeiramente é importante, para o amor, para a comunhão, para o perdão, para o socorro, para a ajuda, para a confissão de pecados, para o evangelismo, para o aprendizado, para o crescimento, para tantas coisas que são indispensáveis para um corpo saudável. Então, qualquer tentativa de se produzir união no corpo de Cristo, fora o Espírito Santo, e excluindo a palavra de Deus, será nula. Ela não alcançará, não produzirá efeito, ela não será capaz de produzir unidade no corpo de Cristo. Então, se a unidade no corpo de Cristo é tão importante, e nós não podemos, a igreja, a liderança não pode produzir, qual é o nosso papel então? Nós vimos num dos textos que Paulo leu, que a nossa responsabilidade é lutar, a nossa responsabilidade é trabalhar, a nossa responsabilidade é desejar a unidade. Então é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos entender, e aí de novo, através do Espírito Santo, o Espírito Santo é que vai nos guiar, o Espírito Santo é que vai nos dizer o que verdadeiramente é importante. Talvez alguns tenham algumas experiências aqui. Eu pessoalmente já abri mão de algumas coisas que eu prezava muito, mas em nome da unidade eu abri mão daquilo. Aquilo não é o mais importante é a unidade. Então a minha preferência, o meu gosto, o meu desejo é secundário, e o Espírito Santo então nos conduz àquilo que é essencial, àquilo que é importante, e assim a nossa mente vai sendo renovada, o nosso coração vai sendo transformado, e nós vamos vivendo então esta união tão perfeita e tão agradável, e que era tão desejada por Paulo. Vamos voltar então para o texto lá, para passarmos alguns fundamentos que Paulo nos deixa nesse capítulo 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, o que é exortação em Cristo? Portanto, se existe alguma exortação em Cristo. A palavra exortação significa encorajamento. Às vezes a palavra exortação é vista como chamar a atenção, mas a palavra, na acepção da palavra exortar, significa fortalecer, significa encorajar. Então, se existe alguma exortação em Cristo, Paulo está dizendo, então assim, se vocês estão em Cristo, e se vocês são encorajados por Ele, então o principal fundamento está aí. A igreja de Cristo deve se firmar sobre isso. A força da igreja, a disposição para servir, a coragem que nós precisamos para fazer as mudanças, para fazer as renúncias, elas são produzidas pelo Espírito Santo. Então, é em Cristo que nós encontramos isso. Falamos também na escola dominical hoje, o ministério do Espírito Santo é chamado de paracleto. O que significa paracleto? É aquele que está junto. É aquele que participa, é aquele que observa as suas ações, é aquele que fortalece você na hora que você precisa tomar uma decisão, na hora que você está frágil, na hora que você está com medo. O paracleto, o Espírito Santo está ali, esse é o papel dele. Sabe aquele professor que ele ensina o aluno, e quando chega na hora da prova, ele fica por perto, e ele não fala para você a resposta, mas ele diz para você, está no caminho certo, continua aí que você vai chegar lá. Olha, você está indo bem. Então o Espírito Santo é isso, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos motiva, é aquele que nos conduz.
E quem é que na sua caminhada espiritual nunca teve necessidade? Nunca passou por dias difíceis? Nunca enfrentou temporadas de dificuldade? Quem é que nunca se sentiu cansado? Quem é que nunca se sentiu triste em algum momento da sua vida? Ou desanimado? Isso faz parte da nossa vida espiritual. Isso faz parte da nossa caminhada espiritual, da nossa jornada por este mundo. Mas o Paracleto, essa exortação em Cristo, nos convida a seguir em frente. É o Espírito Santo dizendo, vamos lá, eu estou aqui, não desista, continue. Você está no caminho, vamos em frente, eu estou com você, eu te amo, eu te ajudo, eu te socorro, eu te sustento, eu morri por você na cruz do Calvário, eu entreguei o meu sangue por você naquela cruz, eu te amo. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos experimentar esse amor de Cristo. Muitas vezes nós estamos num ambiente onde não estamos nem sabendo o que está acontecendo, não estamos entendendo o que está acontecendo, mas Paulo está dizendo para esta igreja, a exortação em Cristo é isso. E parece que é uma repetição, mas quando a Neuza falou de manhã aqui, eu lembrei, vou ter que falar à noite de novo. Quem sabe, na sua caminhada, quem sabe na sua jornada, você passou por essas dificuldades. Quem sabe você faz uma avaliação e diz assim, puxa vida, com lamento, com tristeza, eu tenho que reconhecer que eu não estou fazendo progresso. Parece que a minha caminhada não rende, eu não consigo mudar de patamar, eu não consigo avançar. Parece que a minha experiência é a mesma de 10 anos atrás, é a mesma de quando eu me converti, é a mesma de, 5 anos, eu não consigo evoluir espiritualmente, eu não consigo caminhar para frente. Por quê? Porque você não está dependendo, você não está usando esta graça de Deus chamada exortação em Cristo. Então, sempre que você perceber que precisa melhorar de nível, que você se sente incapaz, que falta alegria, que falta entusiasmo, que as orações ficam cansativas, burocráticas, que o seu culto parece não ser um culto com entusiasmo, este é o papel do Espírito Santo. Ele está aí para te ajudar. É nesses momentos que ele diz para você, ânimo, vamos seguir em frente. É isso que produz unidade na igreja de Cristo. Depois Paulo segue dizendo, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Se você ler lá depois esse mesmo capítulo, os versos 5 ao verso 8, você vai ver que Cristo suportou uma humilhação para que nós pudéssemos fazer parte da igreja dele. Esse é o amor que a gente chama de amor sacrificial. Eu vou ler esse versículo 5 ao 8. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, irmãos, ser consolado já é uma coisa boa. Quando nós precisamos de consolo e recebemos o consolo, já é uma coisa maravilhosa. Agora imagine ser consolado em amor. Consolação de amor. É isso que Jesus faz. É isso que o Espírito Santo nos oferece. Quando Cristo morre naquela cruz, quando Cristo nos aceita como seus filhos, como regenerados, como parte desta família, parte deste corpo, é como se Ele estendesse a mão para nós e dissesse, eu estou com você. Eu repito o que eu disse há pouco, eu te amo, eu morri por você naquela cruz, você tem valor para mim. Então, Jesus suportou humilhação para nos dizer isso, eu amo você, eu quero você, você faz parte do meu corpo. Você lembra quando o filho pródigo voltou para casa? Lembra qual era a dúvida dele? Ele orou, né? Ele pensou lá, não, eu vou chegar em casa e vou dizer, pai, eu peguei contra os céus, eu peguei contra ti, eu sei que eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas eu queria ser pelo menos um empregado da sua casa. Mas ele não tinha certeza se o pai ia recebê-lo. Então imagine a sua caminhada até a casa do pai. Quais as dúvidas, as interrogações, as preocupações que passaram pelo seu coração. Mas quando ele chega, ele foi consolado com amor. Este meu filho que estava perdido foi achado. Este meu filho que estava morto reviveu. Isto é consolação de amor. E isso só é possível na unidade do corpo de Cristo. Nós não podemos ser individualistas. Nós não podemos ser egoístas. Mas nós precisamos nos entregar ao amor. Paulo segue dizendo, alguma comunhão do Espírito.
Nós falamos muito hoje sobre a obra do Espírito, né? É o Espírito que opera em nós. É Ele que nos liberta desse individualismo, desse egoísmo. Agora nós caminhamos pelo Espírito. É claro que o Espírito Santo já habita em nós. É claro que nós já somos a habitação do Espírito Santo. Mas nós desejamos uma comunhão mais próxima. Nós desejamos uma comunhão mais íntima. E quando nós externamos esse desejo, o Espírito Santo está desejoso de manter esta comunhão conosco. E só então um coração regenerado, só um coração totalmente quebrantado, é capaz de viver essas realidades espirituais. É de viver eu não vou usar êxtase como uma palavra que fora de controle, mas esta alegria, este gozo que só o Espírito Santo é capaz de nos permitir. O Espírito Santo é aquele que faz uma ponte entre a nossa tempestade, entre o nosso medo, entre a nossa agonia, entre as nossas falhas, entre as nossas faltas, e estar na presença do Pai. Sabe aquele dia que você pega uma tempestade na estrada e você precisa voltar para casa, e aquela chuva torrencial e você não consegue dirigir, e de repente quando você chega em casa, que você entra em casa e você está abrigado, você está agora seguro, não tem mais ameaça, não tem mais medo, não tem mais perigos, porque você está em casa. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos toma pela mão, quando nós recebemos a Cristo como Salvador, e Ele nos conduz por meio dessa tempestade, que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos experimentar as lutas, as dificuldades, as tentações, as fraquezas, mas o Espírito Santo está do nosso lado. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Vamos lá, você vai vencer mais essa. Vamos lá, daqui a pouco você vai estar em casa. Daqui a pouco você vai estar seguro. Daqui a pouco não haverá mais tentações. Daqui a pouco não haverá mais tempestades, porque nós estaremos para sempre em casa com o Pai. E aí Paulo vai dizer ainda: se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Em algumas versões ele diz entranhados afetos e misericórdia. Entranhas é aquilo que a gente sabe mesmo, as entranhas, são as vísceras, são os órgãos internos. Então Paulo está falando de algo muito profundo. Essa experiência não é uma experiência externa, não é uma experiência comum, não é uma experiência qualquer, não é algo que não, é algo profundo, é algo verdadeiro. E ele vai dizer então que essas coisas simbolizam algo muito, muito interno, muito profundo. E misericórdia é uma palavra que fala de compaixão. É uma palavra que fala de piedade, que fala de bondade, que fala de perdão, que fala de socorro. Então, Paulo está falando assim: irmãos, se realmente vocês vivem isso, se há alguns entranhados afetos e misericórdia entre vocês, vivam desta forma. Irmãos, não é fácil você demonstrar um amor que realmente sai das entranhas. Ah, pastor, isso aí é só amor de mãe para filho, olha lá, de marido para mulher, né? Não é um negócio que a gente entrega para qualquer um, não, mas é isso que Jesus espera de nós, que como irmãos em Cristo, nós soframos as dores, que nós nos alegremos com as conquistas, que nós sintamos as dores, que nós comemoremos as vitórias uns dos outros. A coisa mais triste que tem é você ver um crente olhando para o outro, triste com a vitória do outro, insatisfeito porque o outro prosperou, porque o outro foi abençoado, porque Deus deu uma bênção para ele. Um sentimento de inveja, um sentimento de egoísmo, um sentimento que não cabe nesse termo aqui, entranhos, afetos e misericórdias. Que nós possamos viver esta comunhão profunda, que nós possamos ter, e como precisamos, principalmente eu como pastor, eu preciso demais da misericórdia de vocês, porque se todas as vezes que eu errar, eu for apedrejado, eu já nem estava aqui mais. Mas pela misericórdia de Deus no coração de vocês, vocês me compreendem, vocês me suportam, vocês me ajudam, vocês me perdoam, e assim nós vamos caminhando. Isso não é, obviamente, um passaporte para viver no erro. Ah, não, os irmãos têm que ter misericórdia de mim, eu vou continuar sendo um rebelde, vou continuar sendo uma pessoa incapaz de obedecer, insubmissa, não. A palavra de Deus é muito clara, Ele vai tratar disso em outro momento. Mas nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, esse afeto profundo e essa misericórdia tem que fazer parte da nossa realidade, da nossa vida espiritual. Então, dessa forma, Paulo destaca aqui esses elementos importantes e essenciais. E é por isso que ele faz esse apelo. Se vocês realmente vivem isso, vocês precisam completar a minha alegria desta forma. Se vocês realmente tiveram uma experiência de salvação, complete a minha alegria vivendo desta forma.
Complete a minha alegria buscando isso. Isso é possível, isso é real, isso é para os salvos, isso é para o corpo de Cristo. Então vamos em busca disso, vamos lutar por isso. Ele se preocupa com aquela igreja para que não haja, e havia, né, algumas interpretações possíveis, não é possível afirmar, mas que, de acordo com Atos capítulo 16, houveram 3 conversões importantes quando Paulo vai a Filipos. Houve a conversão de Lídia, né, que foi a mulher rica lá, que abre a sua casa, e ali eles começam a congregação, começam a igreja. Da escrava, que é uma mulher anônima, portanto, totalmente oposta a Lídia. Então imagine isso, Lídia, uma mulher rica, e agora uma escrava se une ao mesmo grupo, sob a liderança do mesmo pastor Paulo. E mais tarde o carcereiro romano, que provavelmente era um soldado aposentado, e que também fazia parte de uma classe social respeitável. Então, acredita-se que esse trio que se converteu naquela igreja, que fazia parte daquele grupo, pudesse ter sido alvo de alguma discriminação, que talvez tivesse voltado a ter alguma tensão que existia inicialmente entre as raças, entre as classes sociais. Lembra que Paulo combateu muito isso? Os judeus, os gentios, os ricos e os pobres. É o que Paulo vai falar na carta aos Coríntios, quando ele repreende aquela igreja. Fala, viu, quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para glorificar Deus, vocês se reúnem para vergonha, porque era uma reunião onde os ricos estavam de um lado. Imagine um culto. Naquele canto lá só os ricos. Os pobretões aqui, eu estou só exemplificando. Aqui no meio os abastados. Lá atrás os que não têm nada. Era mais ou menos isso que Paulo estava repreendendo. Vocês chegam, se juntam com a sua panelinha para comer e esquece que tem outros irmãos, esquece dos pobres. Alguns vão para casa com fome enquanto outros se embriagam. Então eram coisas que existiam, desequilíbrio. E mesmo naquela carta que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo também vai repreendê-los. Quando ele fala lá, né, dos líderes, porque provavelmente Apolo, Pedro talvez fosse o preferido dos judeus. O Apolo era um homem intelectual, era um homem que tinha uma boa oratória. Então provavelmente ele atrai a atenção de alguns membros. E aí tem sempre os que são acima da média. Não, eu não sou nem de Apolo, eu não sou nem de Pedro, eu sou de Cristo. Eu não preciso de líder, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém no meu pé, porque eu falo direto com Deus. Então, eram coisas que existiam na igreja. E Paulo, então, escreve as cartas para questionar aqueles comportamentos, para colocar fim às discussões. Isso são discussões inúteis, isso são coisas que não edificam a igreja, não fortalecem o corpo de Cristo, não traz unidade para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo. E eu quero concluir aqui, dizendo que, quando a Bíblia fala de unidade, ela não fala de uniformidade. Tanto que Paulo vai falar mais tarde, quando ele fala dos dons do Espírito, que é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito, e os dons são diversos. Deus chamou uns para profetas, outros para apóstolos, outros para mestres. Então assim, a forma de Deus trabalhar é multiforme. Mas o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. O Deus que morreu, Jesus que morreu é o mesmo, o Pai de todos é o mesmo. Então, que a gente possa entender isso, que a gente possa verdadeiramente se entregar à unidade que Cristo quer da sua igreja. A unidade que é a coisa mais importante no corpo de Cristo. A coisa mais importante na vida da igreja, que não haja divisões. Digo, pode haver diferenças, não é uniformidade, é unidade. O que seria uniformidade, pastor? A uniformidade, como o próprio nome diz, agora todo mundo vai usar a mesma roupa, todo mundo vai usar o mesmo cabelo, todo mundo vai usar, todo mundo igual. Não, no reino de Deus não. Mas a uniformidade, aquilo que nos une, aquilo no que nós cremos, aquilo que nos motiva a servir a Deus, isso é único, não é outra coisa senão o sangue de Jesus. Então nós nos submetemos à autoridade de Cristo, nós temos consciência da importância, do valor da morte de Cristo, e por isso nós precisamos eliminar tudo aquilo à nossa volta que é indigno, tudo aquilo à nossa volta que não nos remete a isso que é importante, ao sacrifício de Jesus e ao senhorio de Cristo nas nossas vidas. Paulo depois vai falar também de humildade, depois Paulo vai falar sobre pacientes, sobre suportar uns aos outros, mas eu quero concluir dizendo que nós somos um corpo, nós somos a igreja de Cristo.
nós somos unificados por um só Espírito. Nós temos um só Senhor, nós temos uma fé, nós temos um só batismo e nós servimos a um único Deus. Nós somos a família de Deus. Aqui nós somos chamados de ICT, Igreja Cristã da Trindade. Existem outras famílias, existem outros grupos, existem outras denominações que, estando dentro deste preceito bíblico, também são o corpo de Cristo. Também faz parte da família da Igreja Universal, salva por Cristo, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, e segue a sua caminhada para a glória. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com vocês.